Boa tarde! Tudo bom? Vamos chegando aqui. Ô de casa, tô chegando. Tatiana, Ana. Hoje estamos fazendo transmissões aqui de diversos canais. Pessoal do Facebook, tudo bom? Pessoal do Instagram, hoje é uma live dupla, porque é um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre cabides certos e cabides errados. E esse tema não é só para quem é personal organizer, eu acho que é um tema que é de interesse de todas as pessoas, porque muitas vezes a gente compra cabide porque a gente pensa assim, cabide, né? Ah, tá, mas qual a diferença de cabide? Ah, cabide não é só para pendurar roupa, então de uma certa forma a gente meio que padroniza todos os cabides para o mesmo uso, né? E não só o uso, a gente tem uma questão do design do cabide, da ergonomia do cabide, que é muito importante a gente levar em consideração, porque os cabides errados, eles podem estragar a nossa roupa. Olha que legal, né? E a gente não sabe disso. E muitas vezes o vendedor também da loja, que está ali auxiliando a gente, ele não tem essa informação técnica de qual é o desenho do cabide para que tipo de tecido, ou o que acontece se eu colocar num tecido errado, né? Então, basicamente, são essas informações aí. Eu não vou conseguir hoje visualizar todas as perguntas que vocês fizerem, mas pode deixar as perguntas aí. Se eu, num determinado momento durante a live, eu não conseguir responder, não tem problema, eu vou pegar todas essas perguntas depois, como a gente salva a live, né? Eu vou olhar e vou responder todas as perguntas de vocês, tintim por tintim. Se precisar, até faço uma live especial só sobre falar aí, né, sobre essas questões. Oi, Isabel! Boa tarde, gente. Vamos chegando. Hoje vamos ter um assunto bem interessante. Vamos falar sobre cabides, as questões certas e as questões erradas aí pra gente poder comprar o cabide certo, né? E usar o cabide certo e poder vender para o nosso cliente, né? Para quem é personal organizer aí também, conseguir dar essa informação mais técnica, né? Então hoje o nosso objetivo aqui é uma informação mais técnica. Selminha, depois me deixa um outro joinha se no Facebook tá legal também, porque é a primeira vez, né? Estamos estreando a live aqui do pessoal do Facebook. Muito bem, muito bem-vindos. Então vamos parar de enrolação e já vamos logo de cara passar aqui para o nosso primeiro cabide. Cabide de lavanderia, gente. A gente pode considerar o cabide de lavanderia como um cabide? Não, a gente não pode. Por quê? Porque ele é feito com um material, um ferrinho muito fino, e ele sofre, como vocês podem ver, ele sofre uma deformação com muita rapidez, né? Ele sofre uma deformação muito grande. E aqui, qual é a tendência? A estragar a nossa peça. Tanto na parte da calça, como você pode ver aqui, que essa peça está mais abaulada, e quanto na parte de cima, porque isso daqui pode criar aquelas anteninhas, né? Aposto que vocês já tiveram anteninhas nas peças de vocês, e isso a gente vai esclarecer também o porquê que acontece essas anteninhas. Muito bem. Então, o cabide de lavanderia não é que não é para ser usado porque ele é feio, ele não é para ser usado porque ele é feito de um material muito frágil e isso vai causar a deformação das nossas roupas, deformação nos tecidos que não voltam mais, tá? Então, vamos colocar este cabide aqui, que não é cabide, né? Eu gosto de falar que ele é meio de transporte, ele serve para vir da lavanderia até entrar dentro de casa. Chegou dentro de casa, ele tem que voltar para a lavanderia. Tem lavanderias até que aceitam esse tipo de cabide, né, de lavanderia, porque como foram elas que colocaram aí na nossa roupa, eles aceitam de volta. Então, tem lavanderia que até fala, juntando 10 cabides aqui, você ganha R$1, né, na troca. Porque para eles é legal, né? É um produto que eles utilizam sempre e pra gente, como já também não vai funcionar, né? Muito bem, vamos passar para o nosso próximo cabide. É um cabide bem fininho, é um cabide de metal. Né? Vou colocar aqui pro pessoal ver, cabide de metal. E esse cabide de metal, ele tem o lado bom e ele tem o lado ruim do negócio.
bom por quê? Porque ele é bem fininho. E uma questão de estética, ele também é bonito, né? Ele é todo cromadinho. Mas vamos falar do primeiro problema dele. O material que ele é feito, normalmente ele é feito de ferro, e aí ele recebe essa camada por cima, que é de cromo. E aí o que acontece? Dependendo do lugar, se eu estiver num lugar muito úmido, por exemplo, eu estou morando agora em definitivo, né, no litoral. Até meu armário não está 100% porque eu ainda estou, né, trazendo as roupas e estou reorganizando aqui. Então aqui no litoral, gente, se eu uso um cabide desse tipo aqui, o que vai acontecer? Ele enferruja, né? Tem uma amostrinha de ferrugem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo essa partezinha aqui? Né? É uma partezinha de ferrugem. Aqui para o pessoal do Facebook. É uma partezinha de ferrugem. Então o que acontece? Se eu colocar uma roupa aqui, vai estragar o meu tecido, principalmente se for um tecido fino e delicado. Se for um jeans, ele pode marcar, pode puxar, né, um fio, pode rasgar, mas é bem mais difícil porque o jeans ele é muito grosso. Então aqui a gente deve tomar, né, um cuidado especial com essa questão do cabide de ferro de metal utilizado em lugares muito úmidos, não necessariamente só o litoral, tá? A gente tem cidades que tem muita umidade também, ou lugares muito próximos à mata, né? Então a gente vai ter um problema também. Vamos testar esse cabide em relação a uma coisa que eu gosto muito de analisar, que é a ergonomia do cabide. Deixa eu pegar uma peça mais delicada minha aqui, que eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor. Então aqui eu tô pegando uma peça, uma blusa, uma camisetinha. Olha o que acontece, a gente tem aqui no final, a gente consegue ver bem o final do cabide, né? Aqui pro pessoal do Face. Deixa mais longe aqui, nessa parte. Então a gente consegue ver bem o final do cabide. Então o que vai acontecer aqui? Esse tecido, a gente não usa a roupa todo dia, apesar de que tem umas que a gente ama de paixão, né? E esse tecido aqui, a trama do tecido, todas elas são tramas verticais e horizontais, tá? E essas tramas são mais fechadas ou mais abertas. E aí a gente tem o tecido também, a gente tem o tecido de 100% algodão e a gente tem os tecidos que tem mistura de tecidos sintéticos. Então, quanto mais algodão, quanto mais 100% algodão ele for, ele tem uma fibra muito mais resistente. Então, a probabilidade disso criar anteninhas é menor. Agora, a hora que eu começo a usar essa fibra de algodão misturada com uma outra fibra e numa espessura, também tem a questão da espessura do tecido, né? Numa espessura do tecido mais fina, eu começo a ter essa trama muito mais delicada. E aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer aquela coisa de anteninha. Alguém aí já teve anteninha na blusa? Deixa um joinha, que não é um joinha, né? É um negativo. Então, se alguém já teve problemas de anteninha, né? Nas peças, saiba que é por causa disso. Eu estou utilizando um cabide que tem uma ergonomia não tão boa e ele tem essa questão de forçar a fibra do tecido. E aí, forçando essa fibra, eu vou ter essas marquinhas, tá? Então, esse cabide aqui não é o melhor cabide. Eu entendo que ele é legal porque ele é fininho, né? Mas tirando isso, a gente tem aqueles dois problemas, né? Que é a questão do desenho dele e a questão do material que ele é feito. Então, se eu tivesse que recomendar para vocês, eu não recomendaria esse cabide, tá? Muito bem, muito bem. A gente tinha aqui, cadê ele? O cabide de barra, as 3 barrinhas. Vamos falar sobre esse tipo de cabide aqui. Essa questão das 3 barras, de uma certa forma, ela economiza espaço dentro do armário da gente, porque onde eu colocaria só uma calça, eu consigo colocar 3. Até aí tudo bem. O problema é que a gente, na hora que vai manusear isso eu me incluo também, tá? Por isso que eu não estou mais utilizando este cabide.
certo seria a gente tirar o cabide de dentro do armário, colocar na cama, colocar as pernas daquela que eu não quero usar pra cá, e aí eu tiro, e aí eu desço de novo, e aí eu faço assim, e aí eu ponho dentro do armário. Gente, quem é que faz isso? Ninguém, né? Ninguém faz isso. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas pegam aquela calça que ela quer usar e ela arranca a calça de dentro do armário. O que vai acontecer? Se o tecido for um tecido mais fino, eu posso até puxar o fio desse tecido. Até porque, ó, observa aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem uma junção. Ele não é, essa barrinha, ela não é acoplada junto, né? Ó, ela não é acoplada junto com o desenho do cabide, ela é sobreposta. Então isso daqui fica uma ponta que muito provavelmente pode desfiar uma calça de tecido fino, um tecido mais delicado. Ai, Ju, eu tenho esse tipo de cabide. Eu preciso jogar fora, não posso usar ele porque meu armário é pequeno e eu tenho muitas peças. Até dá para usar esse tipo de cabide, mas eu recomendaria para vocês utilizarem em calça jeans, porque ela tem um tecido mais grosso, né? Ai, Oliva, tô de visual novo, ainda não me acostumei não, Oliva, essa franjinha. Então aqui a gente tem esses probleminhas aqui em relação a esse cabide. Então assim, eu acho que é um cabide inteligente porque ele acaba economizando espaço. Só que ele não é prático, né? Ele não é funcional, não é prático, não é pro dia a dia. Porque a gente vai ter trabalho se a gente tiver que usar, né, e manusear da forma correta. Então, é um outro cabide que eu também não recomendo. Então, se você tem, se o cliente tem, para quem é personal, gente, se o cliente tem e o cliente não quer trocar de cabide ou até por uma questão de espaço, ele realmente não tem outra opção, eu não jogo fora. Eu vou acabar separando esses cabides para usar em calça jeans. Tem uma outra opção, lenços, tá? Qualquer dia eu venho aqui pra gente fazer essas opções, né? De cabides aqui, de o que pôr, né? Nesse cabide aqui. Então, lenços eu acho que seria também, né? Uma opção, desde que não sejam lenços de tecido muito fino. Então, não recomendo esses dois tipos de cabide também. Vamos falar de cabide. Vamos falar de cabide de plástico. Qual é o problema aqui do cabide de plástico? Se a gente não toca no cabide, a gente não tem como ter certeza de qual é a qualidade dessa matéria-prima. Por quê? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer um de cada vez, ó. Eu consigo, não tô nem colocando muita força, tá? Ó. Eu consigo fletir essa barra, né? Eu consigo torcer essa barra. Então, imagina isso daqui ao contrário, né? Imagina esse cabide com uma calça pesada aqui, com uma calça jeans. Eu acho que vocês até já vivenciaram isso, né? Uma calça jeans aqui, uma calça muito pesada, o cabide ele vai ficar totalmente deformado, né? Então, não é um cabide legal. Esse daqui vai acontecer a mesma coisa, ó. A qualidade da matéria-prima dele não é legal. Para calças, né? A parte de cima aqui do cabide, gente, para blusinhas, ele até vai aguentar, não vai ter problema, né? A parte de cima. O problema é a parte de baixo da calça. E a gente tenta com isso, a gente tenta padronizar os cabides, né? A gente tenta fazer ao máximo, né? Com que os cabides fiquem todos iguais, porque a gente gera uma harmonia visual também, né? Quando a gente tem uma padronização de cabides, principalmente quando a gente tem um armário aberto, né? O meu armário é esse daqui, é um armário aberto. Então, se eu não cuidar um pouco do visual, né, dessa padronização, ele realmente vai ficar com uma estética feia. Não tem nada a ver com organização propriamente dita, a gente está indo na questão estética, tá? Então, são duas coisas que a gente tem que separar. Então, tomem cuidado para comprar cabides de plástico. Observem a base dele, a barra. Se é uma barra, façam isso, tá? Pede licença pro pessoal da loja, fala, olha, eu vou testar o cabide aqui. E faz isso. Se você tiver muita facilidade em torcer isso daqui, significa que não é um cabide legal, então seria melhor você escolher, né, um outro tipo de cabide, certo? Então, vimos o cabide de plástico. Vamos falar agora
Então aqui vamos falar de cabides de acrílico agora. Então a gente tem o infantil e a gente tem, deixa eu ir colocando aqui, senão não vai dar certo. A gente tem um cabide que é mais grosso em termos de espessura. Só para vocês saberem, esse daqui tem 0,8 milímetros de espessura. Então, a gente está falando de quase 1 centímetro. Esse daqui é um pouquinho mais fino, ele não é giratório, né? Ele é fixo. E a gente está falando aqui em mais ou menos 0,6 de espessura. E esse daqui é um mais fininho ainda, né? Mais fininho ainda. E ele tem mais ou menos 0,4, 0,5, né? Um pouquinho mais fininho do que o outro. Então a gente pensa assim, ah, puxa, como eu tenho muita roupa dentro do armário, então talvez eu tenha que colocar esse mais fininho. Vamos ver o que vai acontecer com aquela nossa peça. Que eu já perdi aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui de novo, ó. Esse daqui ficou mais evidente ainda. Tá vendo? Aqui eu consigo visualizar o fim do cabide. Tá vendo que dá até pra criar uma pontinha aqui. Você vê a pontinha de verdade, né? Olha essa pontinha aqui. A gente consegue visualizar exatamente aonde termina o cabide. Então, essa blusa aqui vai ficar aí ao longo do tempo. Isso vai acabar marcando também. Então, não é um cabide legal. Ju, mas a gente não tem essas fitinhas? Essas fitinhas, gente, elas foram feitas exatamente para isso. Então, aqui, uma forma que a gente pode colocar é aqui nesse vãozinho, né? Que a gente pode pendurar cabide aqui também. E aqui esse cabide, o que eu gosto desse cabide é que a gente pode pendurar uma peça aqui, opa. E se eu tiver uma outra de alcinha, eu posso colocar aqui. Então eu posso colocar frente para um lado, frente para o outro, e eu consigo usar duas peças no mesmo cabide. Porque tudo que a gente está falando aqui de cabide, a ideia é sempre uma peça por cabide. Por que sempre uma peça por cabide? Porque quando a gente coloca mais peças no mesmo cabide, eu só consigo visualizar o que está em cima, né? E o que está embaixo eu não consigo visualizar. Então, de uma certa forma, se eu não visualizo, eu não uso. E se eu não uso, por que eu tenho, né? Então, é uma questão que a gente tem que pensar. Eu, particularmente, não gosto de pendurar assim. Eu sempre gosto de vestir a peça. Então, se eu tivesse esse cabide aqui, eu não poderia vestir esse cabide, essa blusa, porque ia causar uma deformação. Vamos ver no mais grossinho se tem diferença. Olha, no mais grossinho fica um pouco melhor, olha. A gente já consegue ver esse redondinho aqui, né? A gente já consegue visualizar esse redondinho aqui. Parece que tem menos marquinha, né? Menos deformação do que o outro. Esse daqui daria pra gente colocar e testar por uns 2 dias. Se você tiver dúvida se o seu cabide marca ou não, você pode fazer esse teste também. Coloca a peça ali e daqui uns 2 dias você vai fazer o seguinte, ó, você só vai fazer isso, você só vai levantar o tecido. Se nessa região onde ele ficou apoiado ficar uma marquinha de uma ondinha, né, um tecido um pouquinho mais gordinho assim pra cima, isso significa que vai criar anteninha. Então, o quanto antes aí você tira e, né, não pendura esta peça nesse cabide. Vamos ver agora com o mais grosso de todos. Aqui. Aqui ele já ficou melhor, né? Aqui ele já ficou bem, recebeu bem o tecido, né? Não tá criando nenhum tipo de marquinha. Então, aqui nesse cabide eu conseguiria deixar essa peça, tá? Então, qual vai ser o problema? Puxa, Ju, meu armário
tem muita coisa e é um armário pequeno, eu precisaria usar um cabide fino. Então, já não seria essa daqui a melhor opção para você utilizar. Se você tiver um espaço grande, né? Aí tudo bem, não vai ter tanto problema, você poderia usar, padronizar todas as peças da parte de cima com esse cabide aqui. Muito bem. Vamos falar agora do cabide de veludo. O cabide de veludo, a gente vai ter o cabide com barra, o cabide infantil. Esse é com barra e com gravateiro aqui. E esse daqui é sem o gravateiro. E a gente tem o outro que é o sem barra. Eu particularmente prefiro... Deixa eu só mostrar pra vocês. Então, o que a gente vai ter aqui? Eles são do mesmo tamanho, tá? Tem uma pequena diferença, né, em termos de valor de um pro outro. E aí, vamos ver o que acontece quando a gente coloca essa peça. Aqui, gente, eu tô colocando essa peça por cima porque ela é bem decotada, tá? Se for uma peça com decote menor, o ideal é que você vista por baixo. Ó, esse daqui também ficou bem redondinho. Porque, na verdade, é isso que o nosso corpo é, né? Eu vim até meio de roupa decotada aqui para mostrar para vocês. O ombro da gente, ele é redondinho, né? Ele é redondinho. Então, o cabide ele teria que acompanhar realmente esse formato. Tem pessoas que não gostam muito desse cabide porque o tecido aqui, ele fica bem preso, tá? Então, qualquer coisa coloca, né? Para quem é personal aí, no caso, uma dica, coloca, deixa o teu cliente testar, porque eu já tive um problema, né? Porque como todo mundo adora esse cabide, porque ele é fininho, né? A roupa não marca e fica super legal. Ah, não, tipo, não tem quem não goste, né? Tem gente que não gosta. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado na hora de oferecer, porque talvez o cliente se incomode com essa coisa de agarrar, né? Eu particularmente acho muito legal, porque roupas que são bem decotadas ficam super bem nele, né? Ó, eu tenho uma peça que é ombro a ombro. Gente, eu gosto de verde, né? Acho que deu pra perceber. Tem essa peça que é ombro a ombro e ele fica aqui, ó, tranquilo, não marca, né? Tem uma outra coisa que normalmente a gente não pendura, e que eu penduro e as pessoas ficam horrorizadas, o cardigan. Porque o cardigan, se a gente deixa dobrado, o que acontece? Ele fica todo amassado. E eu particularmente sou assim, eu vou vestir uma roupa e ela tá amassada, gente, eu não paro pra passar. E eu também não saio com ela amassada, né? Então aqui o meu armário tem que estar tudo passadinho, bonitinho, pra eu poder usar, senão não rola. Então aqui na questão do cardigan também, olha que legal, né? É bem arredondadinho. E aí não marca, ó. Tranquilo. E o tecido é bem fininho, né? O tecido é bem fininho. Então pode usar sem medo de ser feliz. Muito bem. Que outras coisas a gente tinha para falar dele? Em relação ao sistema de fabricação, é legal, né? A gente ter curiosidade e entender como é que ele funciona. Normalmente a base dele é plástica e ele vai para uma máquina, essa base plástica, né? Vai para uma máquina, na máquina eles passam como se fosse uma cola, e essa cola tem um íon que eu não sei se é positivo ou negativo. E aí eles têm um outro negócio que é o pozinho de camurça, que daí eles jogam, e aí esse pozinho atrai também pelo polo, um é polo positivo e outro é polo negativo, e a cola também, e aí isso fica fixo, tá? Então é uma coisa que vocês têm que ter atenção também. Existem alguns locais que vendem esse cabide por um preço muito bom. Só que o que acontece? Como não é feito com uma matéria-prima de boa qualidade, ele começa a soltar o pelinho no meio do caminho, né?
E aí, imagina isso, você oferecendo para o seu cliente, né? Você comprou o cabide e ofereceu para o seu cliente, e ali você vai ter um problema, principalmente se for um pelinho preto, por exemplo, né? Um cabide flocado preto. Vai começar a sair o pelinho preto na roupa branca do cliente, né? E aí ninguém merece. Então, toma cuidado quando o cabide é muito barato, né? Eu acho que é aquele lema, né? O barato sai caro. Então a gente tem que averiguar por que é tão barato assim, por que é tão diferente do preço dos demais, né? Pra gente não comprar gato por lebre. Então aí a gente tem o com barra e a gente tem o infantil. O que eu gosto bastante desse cabide, porque ele é composto por uma família, assim como o cabide de acrílico. Ah, eu esqueci de mostrar. Deixa eu terminar aqui, depois eu mostro o de acrílico. Então, é uma família. Então, tem o infantil, tem o com barra, tem o sem barra. E ele tem uns acessórios, que daqui a pouco a gente vai falar de acessórios também. Esses acessórios são bem legais. É uma ombreira que eu vou acoplar no cabide e eu vou utilizar em que momento? Eu vou utilizar quando eu tiver peças com ombreira ou sem, que sejam peças mais pesadas, tá? Aqui a gente não tá falando ainda de ternos, tá? Ternos é um capítulo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então aqui seriam casacos pesados ou casacos com ombreira. Principalmente em particular a ombreira, se eu tô falando de um casaco normal, por que eu não posso colocar num cabide assim, que não tenha nenhum enchimento nas pontas? A ombreira, ela vai dobrar e aí ela vai ficar pontuda, ela vai perder essa anatomia que ela tem, né? Então, tudo que tiver ombreira tem que ser colocado num cabide, né? Que seja assim com esses acessóriozinhos aqui. E um outro acessório que ele tem... são as presilhas. Esse daqui eu não tô nem usando. Deixa eu tirar a presilha aqui pra mostrar pra vocês. O que eu gosto dessa presilhinha, gente, você tá vendo? Ela não tem ranhura, né? Ela é lisa, ela é chapada. Então, o que acontece? Ela não marca, ela não fica com aquelas garrinhas, né? Que a gente encontra nas presilhas tradicionais. Então, tomem cuidado com essa questão de presilha. A presilha tradicional que tem essas ranhurinhas, ela vai marcar o tecido e aí, provavelmente, se a gente for colocar uma peça de roupa por dentro, né, de uma saia ou de uma calça, não vai ficar legal, vai ficar tudo marcado. Então, só tomem cuidado, né, com as presilhas quando vocês forem usar. Mas esse daqui é legal porque ele tem esse conjunto todo, né. Vamos falar de acessórios. Aqui a gente tem um acessório que é uma ombreira. Quando a gente estiver utilizando o cabide de acrílico. Porque às vezes é isso, né? O cliente tem o cabide de acrílico e ele não quer trocar. Ele se dá bem com o cabide, né? Ele gosta do cabide, ele acha legal, tá super feliz, né? E tá tudo bem. Então aqui a gente precisa ter esse jogo de cintura para trazer esses acessórios para que o armário dele fique mais completo sem ter a necessidade de trocar, né, de cabide. Então esse acessório aqui é bem legal. Então aqui de novo, né, para as roupas que tenham ombreiras ou casacos muito pesados. E aqui a gente tem também as presilhas. Lá na Iru, gente, a gente tem presilhas soltas, a gente vende as presilhas à parte. Porque essas presilhas, não queria desmontar aqui, vou colocar assim. Essas presilhas são as presilhas que tem silicone. Ó, ela é mais chatinha assim, sabe? É uma presilha que tem silicone. Então, esse silicone, eu não vou dizer pra você que ele marca 0, mas ele marca muito menos do que aquela presilha que tem um monte de ranhurinha, tá?
Então, eu sempre opto pela presilha com silicone por conta disso, porque ela vai me trazer mais possibilidades aí, né, de não marcar a roupa do meu cliente ou a minha roupa, enfim. Se você colocou e você sentiu que está marcando aquele tecido, o que a gente faz? A gente corta uns pedacinhos de folhinha de seda branca e a gente coloca a folhinha de seda entre o tecido e a presilhinha. Então aí eu vou ter certeza, né, de que não vai marcar, que é uma coisa que vai ficar bem legal. E aí, no caso do cliente, a gente corta vários pedacinhos, né, dessa folhinha de sulfite, a gente deixa numa caixinha, conforme vai estragando, o cliente vai trocando, né, conforme a sua disponibilidade aí. Então, isso daqui é muito legal porque a gente pode acoplar também em qualquer cabide, ó. Então, a gente consegue acoplar no cabide e aí fica uma coisa bem tranquila. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, falamos do cabide de acrílico. Ah, acessórios, né, que a gente estava falando. Acessórios, acessórios, acessórios. Então, a gente tem as ombreiras, a gente tem as presilhas e a gente tem esse outro negocinho aqui que é bem legal. Esse daqui é o famoso tira-vinco. O tira-vinco, o que ele é, gente? Ele é um tecido com uma manta, um velcro, e aí a gente fecha. E isso vai servir... Eu tenho uma peça aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Isso vai servir para que a calça não fique marcada, a calça ou saia, tá? Essa minha calça aqui, o tecido marca com muita facilidade. E olha como tá. Tá zeradinho. Eu tinha que ter deixado uma aqui com marquinha pra vocês verem, né? E nesse caso aqui, eu tenho na parte de cima do meu armário esse cabide de veludo e na parte de baixo eu tenho o cabide de acrílico infantil. Por quê? Porque a altura do meu armário eu não consigo aumentar mais e com o cabide normal, ou esse, ou até mesmo esse com barra, o que acontece? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, acho que vai dar pra ver. A gente tem esses diferentes níveis de altura aqui, né? Então, aqui, de um nível pro outro, a gente chega a ter 4, 5, 6 centímetros de altura de um pro outro. Então, esses 5, 6 centímetros faz com que as minhas calças não fiquem lambendo, né, a prateleira. Então, é por isso que eu resolvi trocar e não utilizar o cabide de veludo na parte de baixo, porque mesmo o infantil de veludo, é uma outra coisa que vocês têm que observar, mesmo o infantil de veludo, olha, ele tem uma diferença, né, na altura. Ele tem uma diferença na altura aqui de pelo menos uns 2, 3 dedos. E aí, no meu caso, a calça ainda ficava esbarrando, né, na prateleira. Então, é por isso que eu uso aqui. Ai, Ju, mas não fica, né, não tira do padrão? Tira do padrão, mas eu prefiro sair do padrão e fazer com que as minhas calças não fiquem lambendo a prateleira, né, porque daí fica tudo cheio de pó, né, gente? Haja tirar pó todo dia da prateleira, então ninguém merece. Então eu preferi fazer essa opção, porque pelo menos eu tenho uma coisa mais prática e mais funcional. Então nesse momento também, quando a gente escolhe, né, os cabides, a gente tem que pensar nesse viés. O que eu vou priorizar? Eu vou priorizar a estética? Eu vou priorizar a praticidade, a funcionalidade? Porque a gente pode priorizar um ou outro, tá tudo bem, né? A gente pode escolher, se eu prefiro priorizar a questão estética, tá ótimo, é o meu viés, né? Não tenho nada contra, tá tudo bem. Eu queria mostrar um outro cabide pra vocês, que é o cabide de madeira. O cabide de madeira, gente, eu particularmente gosto dele, acho ele muito legal. Ele tem uma ergonomia muito bacana. Só que o problema dele é que ele também é grosso, né?
olha o que acontece. Eu gosto sempre de mostrar a roupa de costas, porque a gente consegue ver, né? Então, olha que bacana. Ele vem aqui, o cabide ele termina mais ou menos aqui, mas eu não consigo visualizar exatamente aonde ele termina, né? Eu não consigo ver o fim. Eu consigo ver que o tecido, ele flui, né? Ele escorrega pela madeira ali e ele vai. Então, ele não tem problemas de gerar marquinhas. Mas o problema dele é que ele é um cabide muito grosso, tanto quanto aquele cabide de acrílico grosso que a gente tinha visto, que tem 0,8 milímetros. Então, dependendo da quantidade de peças que eu tenho no armário, eu não consigo usar. Eu vou ter que fazer um super mega bota fora para conseguir usar, né, os cabides, esses cabides de madeira. Tem um outro acessório que é bem bacana, gente. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. É um adesivo. Ele vem numa cartelinha. É um adesivinho. Aqui, ó. Ele vem numa cartelinha. E a gente vai colocar na lateral do cabide com que objetivo? Fazer com que essas roupas que escorregam do cabide fiquem mais presas, né? Só com adesivo. Tem que prestar atenção que tem que colocar o adesivo com essa partezinha virada para cima, tá? Que daí ele vai funcionar como, né, uma parada aqui, vai criar um atrito, né, com o tecido. Então só tem que pensar, né, prestar atenção na hora de colocar. E é bacana porque, eu não quero mais usar, eu posso tirar o adesivo e tá tudo bem, né? É uma cartelinha que vem, acho que 20 adesivos, é um adesivo da 3M, um adesivo super legal. E é uma coisa que, quando a gente vai fazer organização, a gente coloca dentro do nosso kit. Se o cliente tem algum problema, né, se ele vai usar um cabide específico e ele tem algum problema, a gente, né, tira, já coloca ali, resolve o problema. E como ele é bem baratinho, a gente acaba nem cobrando. Muito bem, então falamos também do nosso acessóriozinho. Tchararã. Vamos falar sobre cabides de terno, gente. Que eu falei que era uma questão bem particular, né? O cabide de terno, não sei se dá para vocês prestarem atenção aqui nesse desenho. Ele não é reto, ele tem uma curvatura aqui, ó. Ele tem uma curvatura. E essa curvatura é que vai fazer com que eu consiga manter esse terno por muitos e muitos anos. Quando a gente compra um terno, se a gente compra o terno de uma marca bacana e tal, ele já vem com um cabide específico para terno, né? Não vem com qualquer cabide. Então a gente pode manter esse cabide, a não ser que o cliente, no caso, né, ele queira trocar e padronizar todos os cabides. Aí tudo bem, aí a gente faz a troca, mas não, em termos de necessidade, não há, porque são cabides feitos especialmente para isso. Então a gente tem que observar, né, essa curvatura para o cabide de terno. E o cabide de terno, como ele também tem ombreira, então aqui a gente tem uma ombreira mais larga, né, a gente tem uma ombreira mais larga aqui, e a gente tem esse outro que ele tem essa parte mais fininha. Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem comparar. Ele tem essa parte mais fininha. Então, essa parte mais fininha aqui seriam para cabides de terninhos femininos e esse daqui para ternos masculinos. Então, a gente também tem essa opção do feminino, né, ser um pouco mais estreito para conseguir receber, né, os terninhos. Então, é o terninho mesmo, tá, que foi feito, construído. Ele é construído de uma forma diferente. A parte das costas do terno, ela é mais curvadinha assim, né? Então, para isso eu preciso de um cabide que também, né, não deixa o tecido esticado, porque senão a gente vai deformar o terno. E o terno, gente, tanto feminino quanto masculino, não é barato, né? Então é legal a gente preservar. Esses cabides aqui, gente, custam em torno de R$35, R$40, e são cabides que normalmente a gente manda fazer sob encomenda, porque a gente escolhe a cor do veludo. Tem clientes, né, a gente já fez com um cliente, ficou muito bonito, a gente colocou o brasão da família aqui, eram cabides azul marinhos, com o brasão em prata. Ficou chique demais. Lindo, lindo de morrer. Temos dúvidas de cabides? A Bruna, qual roupa você costuma pendurar com essas presilhas?
Saia mesmo, Bruna. Saia mesmo. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Então, aqui tem, né, a presilhinha. Bom. Então, é legal porque você consegue... Eu acabei usando o cabide infantil, que eu tinha alguns. Eu poderia ter usado o outro, que é mais largo, que deixaria as peças mais esticadinhas, né? Que, na verdade, esse cabide aqui seria o cabide correto. Deixa eu colocar mais pra trás. Porque ele tem exatamente a largura da saia, eu conseguiria colocar as presilhas bem no cantinho. Mas como eu já tinha os cabides, né, esses cabides aqui, eu tenho pouca saia, então eu acabei, né, usando esse, mas o ideal seria um com barra mais largo, tá? Vamos ver se tem alguma outra pergunta. Shorts. Shorts você pode colocar ou dobrado ou pendurado. Pode pendurar pela presilha? Pode pendurar pela presilha. Pode colocar... Deixa eu pegar um shorts meu aqui. Eu guardo os meus shorts dobrados. Mas você poderia pendurar. Os do meu filho eu guardo assim. Qualquer dia eu faço uma live lá no quarto do meu filho. Você poderia pendurar assim. O que é legal é que ele economiza um espaço de varão, né? Então você pode ter um varão super pequenininho para guardar shorts e bermuda. Que super legal. Você recomenda que pendure todas as roupas ou tem alguma que indica dobrar? Aqui é Mari, né? Mari, depende muito do tecido e depende muito do espaço que você tem de varão. Eu, particularmente, prefiro pendurar tudo. Por quê? Porque tudo que fica pendurado amassa menos e fica com menos marca. Não é só o amassar menos, né? São aquelas marquinhas de dobra que eu sou psica, né? Acho que vocês já perceberam. Não too much, mas sou um pouquinho psica. Então, aí o que acontece? Eu particularmente dou preferência para isso. Então, aqui no meu armário, olha o que eu tenho aqui. Dobrado, shorts, regatinha, pijama de meia estação, aqui eu tenho bolsa, blusa de academia, cinto, e aqui eu tenho algumas malhas de meia estação que são malhas bem fininhas, tá? Blusa de lã eu tenho nas caixas aqui em cima, que não são todas, e em outra eu tenho um agasalho. Então, basicamente, são essas coisas que eu dobro, coisas que normalmente realmente não ficam com marcas, né? Tem algum cabide de plástico que você goste para mostrar? Olha, eu não ia mostrar, Isabel, esse cabide, porque a gente tá sem estoque. Aí a Patrícia me falou, se me mostra esse cabide na live, o povo vai ficar enlouquecido com esse cabide e vai querer. Mas vamos lá. A versão branca dele não está aqui, tá? Gente, esse cabide é um cabide muito simples, muito simples. Ele é bem baratinho, mas é um cabide que eu amo de paixão. O quarto do meu filho é todo feito com esse cabide na versão branca, porque a versão branca ela é um pouquinho mais grossa, tá? E tem uma estética mais bonita, até porque aqui em casa, né, é tudo branco hospital. Deixa eu colocar essa peça aqui, que é uma peça problema, pra você ver como fica. E o que depois eu vou mostrar a barra também pra você ver o porquê que eu gosto desse cabide. Ó. Olha como fica arredondadinho. É tudo de bom, gente. Amo esse cabide. Ele tem uma estética, a estética dele não é lá aquelas coisas, né? Ele não é chique. Eu falo que é o primo pobre. Tem o primo pobre e o primo rico. O primo pobre é esse daqui, até porque ele não tem uma família gigante, né? E o primo rico é aquele cabide de veludinho, né? Porque aquele lá tem presilha, tem ombreira, né? Tem um monte de belego-dego. Mas eu amo isso daqui. Esse cabide aqui eu uso na lavanderia. Todas as peças, praticamente todas as peças que eu seco, a não ser aquelas peças que são muito pesadas, eu seco no cabide. Porque muitas peças eu nem passo. Essa blusa, por exemplo, é uma peça que eu nem passo.
penduro e já tá resolvido. Qualquer dia a gente vai falar de lavadoria. Ah, então deixa eu contar uma novidade para vocês. Hoje é quinta-feira. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, agora, a gente vai fazer no Facebook, no Instagram e logo mais no YouTube. Vamos fazer lives sobre organização de armários. De cozinha, de banheiro, de área de serviço, de tudo. E na terça-feira, a gente vai fazer lives de cuidados com a casa. Vamos falar de limpeza, de lavadoria, de passadoria, de montar cardápio, de alimentação. Então, né, só para vocês marcarem aí, terças é isso e quinta, organização. Você tem, Marcela, esse cabide? É tudo de bom, né? Gente, amo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu consigo ver no Insta. Ah, a Bruna falou que comprou um cabide desses de pelinho, preto, que soltava pelinho. Eu sei qual você está falando, não vamos entrar em mérito de marcas aqui, né? A Oli, você não podia gostar de verde, né? Já basta, só tem o nome, né? O queridinho. É isso aí, gente. Muito bom. Deixa eu voltar aqui pro fim. O pretinho, Vânia, esse daqui, é um cabide de plástico pretinho que a gente vende lá na loja. Tem a versão preta e tem a versão branca. Mas a gente tá sem estoque. Então a Patrícia falou, não vai me falar na live desse cabide. Eu falei, mas eu gostando dele. Aí, né, a Isabel perguntou, não tive como não falar, né? Muito bom, gente, muito bom. Alguém tem mais alguma questão que gostaria aqui de compartilhar? Deixa eu ver minha cola, para ver se eu falei de tudo. Já falamos de tirar vinco, de presilha, de ombreira, do adesivo, os cabides de veludo, dos acessórios, de madeira, os de acrílico, cabide de lavanderia, os de plástico, cabide de terno. Falamos tudo, muito bom. Temos mais perguntas? Ah, para secar na lavanderia esse pretinho é muito bom. Não tem marca, Márcia, porque a gente compra de um fabricante que ele não tem uma marca específica, não é uma marca famosa, você não vai achar, né, assim, em todos os lugares. Dá uma olhadinha na nossa loja lá na Iru Organizer, né, que vocês vão ver essas cositas lindas lá. Gente, temos mais 5 minutinhos aqui para perguntas. Eu estou tentando cronometrar as lives agora, porque senão o Instagram derruba a gente, né? Cabide de gravata, tem algum que funciona? Então, Isabel, qual é o problema de cabide de gravata? O cabide de gravata, o problema é a quantidade que o cliente tem para o cabide correto. Tem um que eu uso para colar aqui, mas esse é um cabide de gravata, tá? Que ele tem um espacinho maiorzinho, né, entre um e outro. É um cabide legal, só que depende muito de quantidade e se você tem espaço de varão ou não, né? Ah, Marcela, para Mogi das Cruzes. Ai, gente, a gente precisa se desdobrar aqui com a nossa franquia, né? Não sei. Gostaria de ir, gostaria de que algum franqueado montasse uma aí, né? Porque precisa, né? Mogi, tem Arujá, tem o litoral, né? Nanda, vestido de festa, como guardar? Eu, particularmente, Nanda, gosto de guardar isso dobrado, tanto que você não vai nem ver vestido de festa no meu armário. Por quê? É uma coisa que eu não uso sempre, né? Eu vou para um evento, um casamento, né? Um evento tal, mas é uma coisa que você não usa sempre. Então, se você tem um armário pequeno como o meu, né?
Não tem como colocar esse vestido aqui dentro do armário, porque ele vai ocupar um espaço que não é digno dele, né? Não que não seja digno dele, mas é pelo uso. Então, dobrado, encaixa. Pode colocar uma fotinho, se você quiser, caixas menores, ou você pode ter uma caixa grande, que nem essa que eu tenho, e colocar um vestido em cima do outro, né? Eu sempre gosto de trabalhar, gente. Deixa eu ver onde eu tenho, peraí. Eu tenho um mofinzinho aqui. Então, quando a gente está falando de guardar coisas em caixas, eu gosto sempre de colocar um mofim, porque ele vai absorvendo a umidade e isso faz com que a roupa não fique com mau cheiro, não crie mofo, não crie bolor. Então, o mofim é bem legal para a gente colocar dentro das caixinhas. Vestido de festa pesado é melhor deixar guardado em caixa ou pendurado no cabide. O único senão para vestidos de festa seriam os vestidos que tem paetê. Porque o paetê, se a gente dobra, ele amassa. Então não seria nem só para os vestidos de festa. O que estava me mostrando? Ah, ontem nós estamos fazendo um curso online, né? E eu estou fazendo aulas ao vivo com as alunas para poder tirar dúvida. Ontem à noite a gente teve uma aula ao vivo e uma das alunas tinha um shortinho, tipo uma bermudinha, um pouquinho, né, entre shorts e bermuda ali, e ela tinha um desenho de paetê no shortinho. E aí falei, meu, não dobra isso de jeito nenhum, porque dobrou o paetê, já era, né? Então aí nesse caso, teria que guardar pendurado, e aí pendurado com 2 cabides. Vamos fazer assim, como a gente vai ter agora às quintas-feiras as lives, né, de organização, eu vou trazer o vestido de festa. Eu só não tenho cheio de paetê, gente, então não vai dar. Mas aí vocês vão imaginar, né? E aí eu vou fazer uma dobra ali para mostrar para vocês como é que guarda esse vestido pendurado no cabide para evitar que estrague, né? Ou pedraria, ou paetê, o que seja, tá? Certo, Bruna? Ah, é aquele giratório de motorzinho. Esse a gente não tem, esse é importado. E os fornecedores que a gente tem não tem esse de motorzinho. Ah, eu sei, Marcela. Zona Norte também. Gente, tem que espalhar pro povo aí comprar uma franquia nossa, né? Certo, gente? Muito bom, muito bom. Certo? Então anotem aí na agenda. Põe o despertador no celular. Terças-feiras a gente vai falar de cuidados com a casa, cuidados com a roupa. Então vamos falar de lavadoria, limpeza moderna, agenda da casa, vamos falar de alimentação, vamos falar de montagem de cardápio. Até, olha que legal. Então, para vocês que estão aí no Facebook, para vocês que estão aí no Instagram, se quiser mandar sugestão, a gente aceita. Ah, Ju, eu queria saber de tal coisa. Coloca na sugestão, né? Porque de repente aí a sugestão, as mais pedidas, a gente consegue fazer uns vídeos mais rápidos aí, essas lives mais rápidas aí para atender vocês, certo? Eu vou deixar a live durante 24 horas e depois eu vou tirar do ar, tá, gente? Porque não todo o conteúdo, mas uma parte do conteúdo das lives é também parte do conteúdo dos nossos cursos. Então, aí mais por uma questão de ética, né, com os nossos alunos, não posso deixar disponível, né, todo o nosso conteúdo aberto, mas é por isso que a gente faz as lives também, né, para poder mostrar para vocês um pouquinho do nosso conteúdo e trazer essa informação, né, de conteúdo para vocês, porque aqui a gente fala de organização para a vida pessoal, mas é uma organização profissional, para que realmente essa organização dure por muito mais tempo. A nossa metodologia, a gente tem um trabalho, já estou há 12 anos no mercado, e a nossa organização costuma durar por no mínimo 3 anos, de 3 a 5 anos. 5 anos, na verdade, é o que dura, né? Porque a gente tem ciclos de vida, né? Qualquer outro dia também venho falar sobre isso, sobre os ciclos de vida e o que eles têm a ver com essa questão da organização, né? Isso, Fer, se programa. A gente fica muito feliz, né, de vocês escolherem a gente dentre tantas pessoas fazendo lives aí, né, todos os dias.
Então, vocês estarem aqui com a gente é muito gratificante e isso me impulsiona, né, a tentar pensar e estudar um conteúdo melhor para vocês. E tudo que eu faço aqui, eu testo, ponho a mão na massa, porque é uma grande responsabilidade, né, trazer uma informação que não funcione, que não seja válida, que vá trazer algum tipo de prejuízo para vocês, né? Então, toda a informação aqui tem uma curadoria muito grande, é tudo testado e aprovado sempre, né? Antes de levar para os nossos clientes. A gente é tudo cobaia aqui, né? Ai, que bom, Marcela. Obrigado. Obrigado, Nanda. Obrigado, Bruna, Fernanda. Obrigado a todo mundo aí do Instagram que compareceu. Minha mãe, né? Minha mãe ama ajuda, tá, gente? Minha mãe tá sempre nas lives aí. E para vocês aqui do Facebook também, né? Eu estou me acostumando ainda, né? Nossa primeira live aí com o Facebook, então eu preciso estudar melhor as ferramentas, até para ver as perguntas, né? Porque aqui não tá aparecendo nada para mim. Mas enfim, eu acho que o que vale é a gente botar a mão na massa e testar. Uma organização live de Baby Organizer. Só vai ser um problema que fazer ao vivo eu não tenho nada de baby aqui, mas um dia que eu for lá para o escritório, eu pego as coisas e trago aqui para a gente falar de baby. Pode deixar, vou deixar anotado aqui, Isabel. Muito bom. Obrigado, gente. Adri! Tudo bom, Adri? A Adri é nossa coordenadora de equipe, tá em home office, né? Sempre quando dá, né? A gente tá tentando preservar todo mundo aí. Um beijo, Adri. Um abraço para Recife. Beijo para todo mundo de Recife, um abraço também. Vou assim, gente, deixa as coisas aquietarem aí, vamos ver como é que as coisas vão se comportar, né? E quem sabe pro ano que vem, esse ano eu não prometo, mas quem sabe pro ano que vem a gente começa a bater as asinhas de volta, né? E ir para todos os estados aí para levar bastante conteúdo de organização, certo? Beijo para vocês, gente. Tchau, pessoal do Face. Tchau, pessoal do Insta, do Face. Tchau.